de Cristo, como você tá? Você tá bem, lindo, maravilhoso, cheiroso, como sempre, espero que sim! Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é enfrentar as coisas que eu tô vivendo. Enfrentar meus sentimentos, enfrentar aquelas partes que me machucam, para que eu possa ser totalmente curada. Porque o que acontece? Normalmente, antigamente, porque agora eu sou livre disso, em nome de Jesus, mas estou aprendendo a lidar. Antigamente eu fazia o quê? Acontecia alguma situação que me tirava do sério, alguma coisa que machucava, e aí eu achava que eu tinha superado, que tinha lidado muito bem com aquilo, só que na verdade não. O que eu tinha feito? Eu tinha pegado aquele sentimento e achado que se eu sufocasse ele ia morrer sem ar, só que na verdade não! Na verdade, eu guardava ele e aquele sentimento que eu não quis lidar, o que ele faz? Ele começa a afetar a minha vida, começa a afetar minhas ações, começam a afetar o meu humor. E aí, quando eu vejo que tem alguma coisa errada, eu começo a buscar. Eu não acho, eu não sei o que é que tá acontecendo. Só que se eu realmente buscar dentro de mim, dentro da Paloma Letícia, aí eu sei que foi aquela situação de um mês atrás, de uma semana atrás, de um ano atrás, de 5 anos atrás, que eu não quis resolver, que eu não quis bater de cara e me desgastar. Só que aquilo me desgastou mais do que se eu tivesse parado e resolvido aquela situação. Uma situação que se eu tivesse procurado ajuda, uma situação se eu tivesse conversado com pessoas que realmente pudessem me ajudar, se eu tivesse colocado para fora e exposto aquela situação, não teria deixado as marcas que deixou hoje. E isso aconteceu na Bíblia. Adão e Eva comeram do fruto proibido e na hora que eles comeram, os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus. Então o que eles fizeram? Pegaram folhas e se tamparam. Só que vamos aqui, meus amigos, um pouquinho de biologia. Da onde vem a força das folhas? Da raiz. Então, se você arranca uma folha, aquela folha não vai ter vida, não vai ter nutrientes, então ela não vai conseguir sobreviver. Ou seja, ela vai murchar, secar e morrer. Então, o que eles tamparam ali, com o tempo, ia ser amostra de novo, a nudez deles ia estar ali de novo. Só que quando Deus chega ali para conversar com eles, como todos os dias, eles se escondem. E Deus chama Adão e Eva, então eles vão lá e estão lá tampados com as folhas. E Deus pergunta o que aconteceu e eles começam a jogar a culpa um pro outro. Ah não, foi essa mulher que tu me destes que me fez pecar. E Eva, ah não, foi essa serpente que você criou que me fez pecar. Só que na verdade eles não assumiram. E aí a humanidade caiu porque o pecado entrou por Adão. E aí todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas Jesus vem e muda toda essa história. Jesus vem e muda tudo isso e o pecado sai através dele, porque ele pagou pelos nossos pecados. Mas o que eu quero falar aqui agora é sobre a atitude de Adão e Eva. As folhas iam secar e a nudez deles ia estar para fora. A palavra fala que tudo que está em oculto, uma hora vai ser descoberto. Então, aquelas folhas iam secar e a nudez deles ia estar à mostra para todo mundo. Só que se eles não tivessem colocado a culpa em um e em outro, mas tivessem falado, Deus, eu pequei, eu errei, você me falou várias vezes que não era para eu comer daquela fruta, mas eu fui ganancioso, mas eu fui desobediente, fui lá e comi. E por isso eu tô vendo que eu estou pelado, por isso eu tô vendo que eu estou nu, mas eu pequei e eu peço misericórdia, eu peço que você me perdoe. Se eles tivessem feito isso, a história da humanidade provavelmente seria outra. Mas a gente nunca vai saber porque não foi isso que eles fizeram. O que eu quero dizer é que o que você guardou, o que você escondeu, uma hora ou outra vai sair para fora. Uma hora ou outra as pessoas vão descobrir. É muito melhor você encarar as consequências, encarar o castigo, mas ter vida, do que você esconder e abafar as coisas e ter morte o resto da sua vida. Muitas vezes a gente fica com medo de colocar isso pra fora porque a gente fica pensando o que as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão falar de mim, será que elas vão me tratar da mesma forma? Será que elas vão me tratar de uma forma diferente? E esse tanto de medo acaba sufocando a gente e acaba nos matando, sendo que nós fomos chamados pra vida. Então, sabe, é muito melhor você enfrentar as consequências, é muito melhor você olhar para aquele problema, você olhar para aquilo que você guardou, olhar para aquele trauma, olhar para aquela coisa absurdamente horrível que você fez, que na sua mentalidade não tem perdão, e botar para fora,
E mesmo que as pessoas te julguem, mesmo que as pessoas falem mal de você, e mesmo que aquilo tudo venha em cima de você como uma avalanche, é muito melhor, porque ali você vai ter perdão, ali você vai ter vida, e ali você não vai ter que ficar preso ao seu passado, você não vai ter que ficar preso aos seus traumas, você não vai ter que ficar preso ao que já aconteceu com você não vai ser mais refém das coisas que aconteceram com você, mas você vai poder ter liberdade, você vai poder ter uma nova vida dali em diante. É muito melhor você chegar para as pessoas que você confia, uma pessoa que você sabe que realmente vai te dar um conselho, que vai te ajudar, chegar e conversar e ser totalmente claro, por mais absurdo que seja, sabe? Colocar pra fora, porque ali você vai ter vida, ali você vai ser liberto, ali você vai poder ser perdoado, porque a palavra fala que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia, mas os que escondem eles, os que abafam eles, vai ter ruína, vai ter morte. Então enfrente as consequências, enfrente o que você tem que enfrentar, mas seja livre, faça isso por você, faça isso para que você possa ser quem você nasceu para ser, ter uma vida em liberdade, porque isso nos prende, porque isso nos machuca e acaba que uma hora ou outra isso vai vir para fora. E às vezes nesse vir para fora pode machucar muito mais pessoas do que se a gente sentasse e resolvesse situações. Então pare de ficar se cobrindo com folhas, porque uma hora a nudez vai vir à tona. Então confesse, fala e alcance misericórdia. Tenha uma nova vida, porque há perdão para você, há cura para você, há salvação para você, há amor para você. Então entregue para Jesus, converse com quem tiver que conversar, peça ajuda, mas seja totalmente livre, porque há uma vida em abundância à sua espera, há misericórdia para você, há liberdade para você. Então confesse e seja totalmente livre. Então é isso, Brasil, até a próxima, falou!